Salve, salve, minha gente! Chegamos à nossa aula de tarô sem decoreba. Estou aqui já com o seu tarozinho em mãos, arcanos maiores, arcanos menores. E, aliás, sabe quem pediu para vir saudar vocês nesse nosso comecinho de aula? Duas cartas, estavam quase brigando quem é que ia vir aqui para falar oi para vocês. O louco e o mago. O louco tá todo feliz, alegre, saltitante, porque, puxa vida, que delícia, que chamado é esse? Quero entender o que é esse tal de tarô sem decoreba. E o mago, que é aquele que sabe que caminhante é caminhando que se faz o caminho, bora dar o primeiro passo que o universo coloca o caminho debaixo dos nossos pés. É arcano 0 e arcano número 1. Obrigada, pronto, já falei de vocês, tá? Então vamos lá. Eu preparei aqui uma aula parruda, gostosa e muito didática. Então, atenção, deixa eu colocar aqui o meu material. A nossa programação está, assim, dividida em 3 blocos. No primeiro bloco, nós vamos ver o que acontece quando a gente tira o tarô, as 78 cartas, para fora da caixa. Pois é, a gente toma primeiro aquele baita susto, temos as nossas primeiras impressões e acabamos indo pelo caminho do decoreba. Eu vou mostrar para vocês os 4 grandes erros que acabam frustrando as nossas expectativas, deixando a gente com a autoestima lá no pé e fazendo com que o tarô acabe voltando para a caixa. Mas, boa notícia é que existe, e veremos isso no segundo bloco, o tarô sem decoreba. É o antídoto contra aquela sensação da gente se tornar a taróloga papagaio, só fica repetindo as palavrinhas mais ou menos decoradas sem saber o que está fazendo. Então, vocês vão descobrir no segundo bloco como é que a gente faz quando resolve não decorar mais. Eu vou mostrar para vocês como é fácil a gente se tornar a melhor amiga de todas as cartas do tarô, de um jeito que, inclusive, quando elas vêm na leitura, parece até que elas estão falando com a gente. E aí, claro, a gente encerra o bloco 2 com uma sacada fenomenal que vai fazer com que vocês percebam como é muito tranquilo perder o medo de atender. E atender fazendo a leitura de tarô de uma maneira assertiva. É, aqui a gente aprende a ler tarô de verdade e para valer. Daí, no nosso último bloco, vocês vão fazer uma prática de leitura comigo, porque o último bloco é, ó, do 0 à primeira leitura. Ai, Cíntia, mas eu não tenho nem tarô ainda, como é que eu vou fazer? Não, calma, Pro trouxe tudo aqui para vocês poderem acompanhar e fazer. Eu vou ensinar e vocês vão acompanhando um atendimento e uma leitura junto comigo. E vocês vão ver como o tarô sem decoreba é sensacional. Então, veremos o passo a passo para você acelerar os seus resultados. E quando eu falo em resultados, eu estou falando em reconhecimento, que vem por meio dos feedbacks que a gente recebe das pessoas que a gente atende e, claro, Pix. Se você resolve fazer as leituras de maneira profissional, atendendo, se divulgando e cobrando, aí você tem também o retorno financeiro da sua atuação com as cartas do tarô. E antes de iniciarmos o nosso primeiro bloco, eu gostaria de fazer a minha apresentação aqui de uma maneira muito diferente, né? Eu sou a Cíntia Regina, terapeuta junguiana, taróloga profissional, professora dos cursos de tarô aqui do Esfera Quântica e, claro, mentora de mais de 500 mulheres. Porém, eu quero compartilhar com vocês que, mais do que isso, ou antes disso, eu sou uma mulher que aos 40 anos precisou renascer das cinzas. É. Até pouco tempo atrás, eu era professora, doutora, lecionava em universidades aqui em São Paulo, 18 anos de carreira, uma estrada linda, trabalhando sempre com aulas na área de criação, de comunicação, sempre muito cercada por imagens, a minha paixão por imagens é assim maravilhosa. E de repente, veio demissão em massa, justamente naquele momento crítico do fique em casa, aquela situação caótica. Não adianta, né? Empresa é empresa, ó, não dá, não estou fechando as contas aqui, vamos fazer a lista, corte geral. Mas aí, nesse momento,
Eu resolvi que não ia me deixar afundar, não. Eu escolhi dizer basta, basta. Imagina, agora eu vou trabalhar por conta, vou trabalhar em casa, não aguento mais. Imagina, a gente se doar desse jeito e de repente acontece uma coisa dessas. Então eu zerei e eu me abri para recomeçar. Foi dolorido, foi confuso. Levou um tempo para eu entender que, puxa vida, e agora como é que é? Como que funciona o mercado de terapias? Eu estava acostumada a dizer que era professora, doutora, agora, nossa, como assim? Cíntia, taróloga. Até que um dia, num hospital veterinário, hein? A recepcionista perguntou o nome do gato, o meu nome, a minha profissão, e saiu. Saiu gostoso, saiu cheio, cheio de orgulho. Eu? Eu sou taróloga. Foi um processo de renascimento tão profundo e incrível que nessa época, inclusive, eu fiz isso aqui. Tem uma foto que me marcou bastante, que é essa daqui, vou mostrar para vocês. Eu zerei, gente, ó, máquina zero, rapei o cabelão, assim, agora vai nascer de fato a Cíntia Taróloga. Então, depois, olha aqui, carta da Torre, de vivenciar essa crise, crise financeira, crise existencial, eu renasci das cinzas. Olha aqui a carta do julgamento que fala sobre isso. E estou aqui muito feliz, firme e forte, até porque, muito rapidamente, graças ao tarô sem decoreba, eu conquistei os meus primeiros resultados. E os feedbacks que eu obtive foram tão maravilhosos, dentre eles, muita gente pedindo para que eu ensinasse a forma que eu li as cartas do tarô, que pouco tempo depois nasceu o meu curso, o curso de ouro da Imperatriz, tarô arquetípico e prosperidade. Então, muito brevemente, esta é a minha saga, é a minha jornada, e eu espero que inspire você, porque tarô Tarô é essa coisa gostosa de entender abrir as cartas, a gente pode abrir para nós, a gente pode abrir para pessoas queridas do nosso coração, mas a gente também pode atender outras pessoas e fazer disso uma alternativa para a gente. Fazer renda extra, fazer do tarô a nossa nova profissão, uma nova chance, um novo recomeço. Então, bora lá! Bora começar aqui com o pé direito, a energia lá no alto. Quero que vocês no chat, por gentileza, me falem quem são vocês, de onde vocês são. Pode contar o signo também, eu gosto de saber. Opa, será que tem librianas, escorpianas, gente de virgem, gente de capricórnio aí no chat? E vamos entrar agora no nosso primeiro bloco. Vamos lá. Tarô fora da caixa. Quando a gente começa a sentir esse chamado ou essa curiosidade para ficar atento ao universo dos oráculos, é importante a gente entender que dentro deste universo existem várias ferramentas. Então, por exemplo, as runas são um tipo de oráculo, os búzios são um tipo de oráculo, as cartas do baralho cigano são um tipo de oráculo. E temos o tarô. Aqui já fica uma primeira informação, não é todo mundo que sabe, mas baralho cigano é uma coisa e tarô é outra. Uma primeira diferença básica: o baralho cigano tem 36 cartas e o tarô tem 78 cartas. Pois bem, avançando agora no campo do tarô, quando a gente encontra o nosso, compra, leva para casa, abre a caixa, tira o tarô da caixa, pau, a gente toma aquele baita susto, porque realmente é carta pra caramba, são 78 cartas. E aqui já aproveito para dar mais uma dica para vocês. Existem muitos tipos de decks de tarô, né, baralhos, caixinhas de baralhos diferentes. Tem os clássicos, tem os étnicos, tem os contemporâneos, mas para quem quer começar, para quem quer aprender, para quem quer destravar, o que eu sugiro é começar pelo Tarô Universal de Waite. Por isso que, inclusive, aqui no slide eu já deixei o nomezinho para vocês. Quando a gente começa a olhar as cartas de pertinho, surgem as nossas primeiras impressões. A gente vê que tem ali algumas cartas, a gente olha, por exemplo, a do Sol. Ah, essa daí deve ser boa.
olha para outras, como por exemplo a torre. Essa daí deve ser ruim. Mas tem aquelas, como a Roda da Fortuna ou o Mundo aqui, que são muito enigmáticas. De primeira, assim, não dá para entender muito bem o que será que essa carta significa. E tem outras que já começam a embolar nossa cabeça, né? Justiça e julgamento. Nossa, como assim? Será que elas têm de diferente? Porque, a rigor, né? Quando a gente fala de justiça, tem julgamento na justiça, tem justiça no julgamento. Então, claro, se você não tem intuição, se você não tem dom, se você não tem mediunidade, não tem ali uma cigana, um mentor espiritual que vai vir sussurrar no pezinho do seu ouvido o que é que aquela carta está querendo dizer, você começa a procurar as palavras, os significados de cada uma das cartas para decorar. Aí vem o primeiro erro: tentar decorar cada carta. Por quê? Porque cada carta tem assim por baixo, tá? Em torno de 50 palavras. Multiplica 50 por 78 cartas. É palavra pra caramba. Inclusive, algumas palavras são tão diferentes entre si, até contrastantes, que você fala assim, gente do céu, na hora que eu abrir a carta na leitura, que palavra que eu escolho? Segundo erro, tentar decorar os significados das cartas por tema. Ah, saiu aqui o sete de espadas. Deixa eu decorar. Sete de espadas, quando sai numa pergunta sobre amor, relacionamento, espiritualidade, dinheiro, trabalho, saúde. Puxa vida, gente, isso daí é insano. Mas calma que tem o terceiro erro. Tentar decorar o significado de cada carta por posição. Esse livro, por exemplo, ele trabalha com um método de abertura das cartas que utiliza 7 posições. E o livro inteiro ele vai dizendo, ó, se a rainha de ouro sair na posição 1, ela significa isso. Se sair na posição 2, ela significa isso. Gente, você resolveu usar um outro método de abertura das cartas, tudo que você tentou decorar para cada uma das 78 cartas vai por água abaixo. E o quarto erro foi o que, quando eu descobri que tinha gente que tinha chegado nesse nível de loucura, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Porque existe o drama das combinações. Ah, e saiu a carta do Sol do lado da carta do Cavaleiro de Paus. Como que eu leio essas duas cartas combinadas? Pois é, o drama das combinações. E aí tem gente que se esmera, né, em passar, olha, faça o seguinte, se sair ali, ó, enamorados junto do mago, junto do enforcado, junto da papisa, decore essa sequência, essa combinação. Significa mulher que se afasta. Gente, ou então ali, ó, morte mais justiça mais lua, decore. Se um dia você tiver com as cartas na mão e saírem essas 3 cartas, significa divórcio. Não, não dá. Eu mesma, ao longo da minha trajetória com o tarô, meu primeiro tarô chegou aos 18 anos, tentei um monte de coisa, ó, tentei livros, tentei vários livros ao mesmo tempo, cada autor fala uma coisa, fui reunindo as palavrinhas que eu achava que, bom, aqui acho que dá para confiar, fiz a minha colinha e não me destravou. E eu realmente cheguei à conclusão de que decoreba não resolve. Só, e lógico, né? Quando você tenta de tudo e não consegue, a cabeça enche de minhocas. É, tarô não é para mim. Eu não tenho dom, eu não tenho intuição, eu não sou médium, não consigo decorar, não tenho memória de robô. Gente, a gente não tem memória de robô para decorar tudo isso. Então, a nossa autoestima vai lá no pé. Você se sente um lixo, se sente um fracasso. Por isso que agora, no bloco 2, a gente vai entender o seguinte, que o decoreba faz a gente ficar com aquela sensação de que a gente nunca vai conseguir ser uma taróloga profissional, poderosa, que só pega as cartas, tira da caixinha, abre e conhece todas e sabe o que fazer com elas. E o gostoso, né? Quem compra tarô quer ler tarô. Senão acaba virando uma colecionadora de tarôs só para ficar olhando ali sem entender nada, sem conseguir usar. E eu mesma, quando tentava ali com a colinha do lado, ficava com essa sensação de ser uma taróloga papagaio. Sabe aqueles papagaios de feira, de circo, né? O papagaio de realejo, que você dá um dinheirinho, aí o papagaio vai lá,
pega com o biquinho um papelzinho, né, uma cartinha, mas o papagaio mesmo só pegou a carta. Então, essa sensação de ser a taróloga papagaio, ela é mais ou menos assim, né? Consegue? Domina as 78 cartas do tarô? Não. Quando alguém fala em arcanos menores, nossa, aquilo enerva. A pessoa fala assim, gente, eu odeio, eu detesto os arcanos menores. Puxa vida, né? Já é complicado trabalhar aqui com os 22 arcanos maiores. Eu ainda vou ter que lidar com os 56 menores? Ai, odeio, odeio os arcanos menores. Fazer combinações, não sabe. Na hora da leitura, trava. E, claro, atender alguém que eu nunca vi na vida, nossa, dá um pânico, dá um frio na barriga, sente medo. Com o tarô sem decoreba, já que a gente corta essa parte de ter que ficar inventando, né, meios e simpatias para decorar as cartas, a gente vai para o quê? Para as cartas. As cartas do tarô são imagéticas. O tarô ele é feito de imagens. Portanto, quando eu percebi que se trata de uma outra linguagem, a linguagem simbólica, uma chave virou na minha cabeça. Falei assim, não, vamos lá, vamos olhar para as cartas. Porque quando você vira a carta e fica só tentando lembrar o que você decorou, e ao invés de olhar para a carta, você fica olhando para a sua colinha, você fica olhando, né, para livrinho, folheando e tal, você está deixando de olhar para a carta. E aqui, por exemplo, ó, eu trouxe um arcano menor do naipe de ouros. Eu sei que ele é do naipe de ouros, porque aparecem essas moedas, esses pentáculos, os círculos amarelinhos na carta. E o que está acontecendo nesta carta? Os arcanos menores, eles são quase como fotografias de cenas do cotidiano. Quer ver? O que eu vou falar aqui para vocês sobre essa carta, vocês vão falar assim, nossa, Cíntia, nunca mais vou esquecer isso. Pois é, porque eu não vou dar palavras para você decorar. Eu vou fazer com que você conheça. Eu vou te apresentar o oito de ouros aqui. O oito de ouros, quando sai na minha leitura, é o estagiário. Sim, o estagiário. O estagiário é aquela pessoa que está numa empresa, numa oficina, ele ainda não sabe muito bem todo o trabalho. Pode ser que ele ainda esteja estudando e precise passar por este treinamento profissional. Ele não ganha muito, ele não ganha ainda como um profissional, mas ele vai para o estágio e se empenha firmemente, fortemente, ele faz com gosto. Tem estagiário, inclusive, que dá o sangue, veste a camisa, mais do que funcionários antigos ali da empresa. Por que ele se dedica tanto ao trabalho nesta fase? Porque ele sabe que é isso que vai fazer com que ele desenvolva maestria, com que ele fique muito bom. Então, quando sai a cartinha do estagiário na leitura, eu sei que está chegando um tempo de aprendizagem em que a remuneração ainda não corresponde, né, uma remuneração baixa, pequena, mas que é um período muito importante para aquela pessoa ganhar conhecimento. E é justamente isso, né, se vestir a camisa da situação, que vai fazer com que a pessoa abra oportunidades melhores para ela na vida dela. Então, tá aí, nosso estagiário. Vamos ver agora um arcano maior, o carro. Uau, gente, olha o carro. O carro, a carta do carro, ela é o arquétipo do guerreiro. É o guerreiro conquistador, destemido, não tem medo, que vai com tudo, parte para cima, parte para conquistar. Nada para esse tipo de energia. Inclusive, em leituras sobre amor, relacionamento, quando a consulente vem, né, quer saber como que é assim, né? O cara ali na hora do bem-bom, tipo assim, saiu aqui a carta do carro. Esse cara tem pegada. Ai, Cíntia, mas e aí, será que vai dar certo? Ele vai ficar comigo para sempre? Aí, olha que interessante. Vamos pensar. A carta do carro não é a energia do conquistador? Se essa pessoa depois entrar numa outra energia, por exemplo, a energia do imperador, o imperador, ele é o governante, é aquele que cuida, que administra o que ele tem. A carta do carro, que é o guerreiro conquistador, não, ele está sempre no movimento. Ele vai, conquistou aqui, uau, que legal,
mas ele não tem a característica de permanecer, ele já está de olho na próxima conquista, tá? Quando a gente fala de uma pessoa, um ser humano, o ser humano ele não permanece a vida inteira numa única energia. Então, ó, nesse momento, essa pessoa, ela tá cheia de virilidade, tá com uma energia muito juvenil, muito corajosa de vir para cima, de marcar o território, né? Mas se ela vai ficar, aí vai depender, a gente precisa acompanhar aí a evolução. Porque se for, por exemplo, um homem tipo Alexandre o Grande, ele era um imperador, ele era um grande conquistador. Ele acabava de conquistar ali um território, os soldados, os generais ficavam, ai, que bom, vamos ver se agora o Alexandre sossega. Sossegava nada, ele já estava de. Ele não parava, ele não ficava, já estava de olho na próxima conquista. Esse é um carro. Carta linda, maravilhosa. Será que ele não tem nada de ruim? Não. Todas as cartas possuem luz e sombra. Então, aqui, o carro, ele tem um aspecto que é o seguinte, ele é tão acelerado, né, se a gente às vezes entra nessa energia no nosso dia a dia, é aquele dia que você consegue fazer um monte de coisa, conquista um monte de coisa, mas daqui a pouco você está com a língua de fora. Você está atrapalhando, atropelando quem está na sua frente, e se bobear, você está se atropelando também. É uma carta, inclusive, que faz o nosso ego inflar, né? A gente se sente muito capaz, muito isso, muito aquilo, e acelera tanto que, puxa vida, uma bobeada, se a gente perder a mão das rédeas ali da condução, esses cavalos da carta do carro, eles podem se desgovernar. Se um puxar para um lado e o outro puxar para o outro, uau, o carro, ó. Então, acelerar é bom, conquistar é bom, ter essa energia guerreira é muito bom, mas a gente tem que procurar andar com ela sempre numa justa medida, num aspecto ali bom, de luz, positivo, porque no negativo é fácil a gente descarrilhar. Então, muita gente me pergunta, ah, mas se não for para decorar, o que que eu faço? Né? Gente, decorar não é saber, decorar não é conhecer. Aqui a gente troca o decoreba por ganhar repertório. Eu vou dar aqui mais, né, o exemplo dessas três cartas e acompanhem comigo, porque depois a gente vai fazer o nosso exercício com elas, tá? Olha, olha lá. Papisa, ou a alta sacerdotisa do tarô, imperatriz e a temperança. Muito bem. Quando eu dou aula, né, sobre essas cartas, eu costumo dizer o seguinte: a papisa e a imperatriz são energias muito femininas. Então, a papisa ela corresponde ao nosso lado mais espiritual, mais interessado nos assuntos místicos, esotéricos, psicológicos, nos segredos da vida, nos mistérios da natureza. Tanto que, na carta da papisa, se vocês olharem aqui no pezinho dela, tem uma lua, uma meia-lua. E a papisa, ela é estudiosa. Aqui no colinho dela tem um rolinho de papiro. Dependendo do deck de tarô que você tenha em mãos, a papisa pode aparecer com um livrinho fechado. Ela é uma guardiã dos segredos, dos mistérios, mas ela estuda, estuda de maneira profunda. Ela é uma conhecedora. Não à toa tem uma coluna preta e uma coluna branca. Ela sabe que na vida, aqui na Terra, tudo tem uma dupla face, luz e sombra, racional e irracional, mente, coração. Ela domina esses mistérios. Ela é mais para dentro, é mais introvertida. A papisa, ela não gosta muito de ficar super exposta. Ela é muito desgarrada dos assuntos mundanos. Aquela energia que quando a gente sente, né, quando eu falo assim, nossa, gente, hoje eu tô no modo papisa. O que que eu tô querendo dizer com isso? Parece aquele dia que você flutua, né? Você tem conta para pagar, você tem assunto para resolver. A panela tá queimando no fogo, você tá ali, volitando nessa energia da papisa. Agora, a imperatriz, ela é aquela energia feminina, terra, mãezona, coração grandioso, transbordante, que abraça e cuida e nutre os seus filhos.
Ela é um feminino que se revela, por exemplo, na matéria, na natureza, a mãe natureza. Não à toa, a carta da Imperatriz, em vários tarôs, vai aparecer toda cheinha ali de verde ou de muitas frutas, grãos, trigo. Ela é a cara da prosperidade material. E por que que a gente pode olhar aqui para a Imperatriz e falar assim, nossa, tem gente que fala que ela é ambiciosa, que ela é, comete ali o pecado da luxúria, né? Não, gente, porque para ter vida aqui na Terra, tem que, ó, beijinho, beijinho, filhinho. Beijinho, beijinho, filhinho. Então ela é linda mesmo, ela é atraente, ela tem autoestima lá em cima, ela é para fora. Enquanto a papisa não gosta de ficar muito na Terra, não. Ela está voltada para esses assuntos mais etéreos e ela é mais nos bastidores. Olha que interessante. Então, nunca mais você vai confundir uma carta com a outra. A imperatriz gosta do bem-bom, gosta de comer bem, gosta de se maquiar, gosta de estar ali exuberante, chamando atenção. Mas lembrando, ela também tem esse coração mãezona, né, acolhedor. Ai, Cíntia, mas eu não tenho filhos. Não, mas se você está vibrando na Imperatriz, todo mundo que passa pela tua vida, de alguma maneira, você acolhe. Você é aquela que cuida dos seus pais idosos, toma conta da vida dos seus irmãos. Se bobear até, você cuida da sua irmã mais velha, mas você está lá cuidando. A Imperatriz, ela é bastante generosa nesse sentido e ela está atenta aos assuntos da terra. Enquanto a papisa, ela está preocupada com os assuntos do espírito, os assuntos lá das nossas profundezas psíquicas. A papisa, ela pertence mais aos mistérios da alma. E a temperança? Temperança, que é fácil, né? Decorar ali, temperança, harmonia, temperança, paz. Tá errado isso, Cíntia? Não, tá certo. A temperança é harmonia, a temperança é paz. Mas a gente precisa conhecer melhor, né? Porque eu só vou decorar temperança é paz, temperança é harmonia, coisa mais sem graça. A temperança, deixa eu apresentar ela para vocês. Ela é a grande diplomata do tarô. E junto com isso, ela é uma grande alquimista. Vamos pensar, um diplomata. Um diplomata, ele representa os interesses de um lugar, ouve os interesses do outro e tenta fazer algum tipo de acordo para todo mundo ficar bem. Um alquimista é aquele que vai mexendo ali, né, em elementos que são muito diferentes, vai misturando para ver se dali surge alguma coisa nova, alguma coisa possível. Aqui na carta da temperança, reparem que ela está manejando duas taças, passando água de uma para outra. Eu gosto de pedir que as minhas alunas imaginem que numa água, numa taça, tem água muito quente, pelando, e a outra taça tem água muito gelada. Então, nós temos elementos que são opostos, são conflitantes, são contraditórios. E aí vem a temperança e vai negociando, vai harmonizando, vai misturando, até que no final se produza uma solução, um caminho do meio, que não é nem a água quente demais e nem a água fria demais. É um terceiro caminho ali, uma terceira via, água morna. Todo mundo sai feliz pelo menos um pouquinho. Essa é a temperança. Uma grande diplomata, uma grande negociadora, uma grande representante da paz e amenizadora de conflitos e alquimista. Na temperança vem, olha, pode crer que alguma coisa que não é nem para a direita nem para a esquerda pode vir a surgir. Acabaram de conhecer 3 cartas. E eu fui trazendo aqui para vocês elementos que fazem com que vocês agora conheçam. Nossa, Cíntia, eu estou me sentindo muito papisa por esses dias. Ai, eu preciso cuidar melhor do meu lado imperatriz. Menina, tem que chamar essa energia urgente da temperança lá para minha casa, lá para o meu trabalho. Porque cada um quer uma coisa diferente, ninguém consegue se conversar. A gente precisa fazer aquela reunião,
Para ver, ó, o que que você está pensando, o que que você está pensando aqui, e vamos ver se a gente consegue chegar num acordo, numa solução, que fique um pouco bom para você, um pouco bom para você, e beleza, a harmonia se restabelece. Entenderam a diferença? Eu fiquei trazendo aqui uma lista de palavrinhas para vocês. Agora, conhecer as cartas ainda não é 100% suficiente para você fazer uma leitura segura e assertiva. Resolve a questão do decoreba, mas eu preciso passar para vocês agora como é que a gente faz uma leitura de tarô sem medo. Porque a maior parte das pessoas acredita que para ler tarô eu preciso decorar ou conhecer as cartas do tarô e não sabe que a leitura de tarô ela é composta por mais peças. As cartas, claro, fazem parte. As cartas, ó, o que eu vou falar aqui para vocês, toda vez que vocês abrirem o tarô, ouvirem alguma taróloga fazendo live, vocês vão lembrar de mim, tá? Pensa a noiva. Sabe a noiva? Quando a gente vai num casamento, todo mundo não vê a hora de ver a noiva entrar, como é que a noiva vai estar maquiada, como que vai ser o vestido da noiva, se ela vai chorar muito e vai borrar a maquiagem ou maldade. Eu vou pensar o seguinte: se a noiva está pronta e não tem noivo, não tem igreja, não tem salão para ter a festa, para ter a cerimônia, não tem o cerimonialista, acontece o casamento? Não. Então, uma coisa é você conhecer as cartas, que são lindas, maravilhosas, claro que você tem que conhecê-las, mas não vai dar samba, não vai dar leitura, não vai dar casamento, se não tiver as outras peças que fazem parte da leitura de tarô. E é por isso que, para fazer uma leitura sem medo, você precisa conhecer as peças do quebra-cabeça da leitura de tarô, que são essas. Então, quando alguém chega em mim e fala assim, ai, Cíntia, não sei quantas cartas eu uso para fazer uma leitura. Eu uso uma, eu uso duas, eu uso três, porque tem taróloga que coloca 12, outras colocam 24. Ah, eu estou perdida nisso, não sei. Vamos olhar aqui para o quebra-cabeça da leitura de tarô. Primeiro lugar, a gente vai abrir as cartas para alguém, o consulente. Se a gente abre para a gente, nós estamos lendo para nós. Nós temos um contexto. O consulente também tem, né? Quando ele vem e faz uma pergunta, essa pergunta nasce desse contexto, desse cenário, dessa história de vida do consulente. Então, quando você for atender alguém, pensa sempre nisso. Toda pergunta que é feita para o tarô é uma peça importante, você tem que estar atenta ao tipo de pergunta que é feita, nasce de um contexto. Olhando para a pecinha da pergunta, dependendo do tipo da pergunta, a gente já sabe qual é o melhor tipo de jogo, o método de abertura das cartas que nós vamos utilizar. Então, tem pergunta que a gente usa um método que uma carta basta. Tem pergunta que a gente abre um tipo de jogo que precisa de 3 cartas. Tem pergunta que a gente vai usar, né, um jogo mais complexo com 12 cartas. Então, o que vai definir a quantidade de cartas e a maneira que você vai colocar sobre a mesa é o tipo de jogo que você escolhe, mas você não escolhe aleatoriamente. Você escolhe a partir da compreensão do tipo de pergunta que foi feita e que nasce de um contexto daquela pessoa que nós estamos atendendo ou do nosso próprio contexto, se a gente for abrir as cartas para a gente. E aí, olha que bonitinho, sigam comigo, tá? Do contexto nasce a pergunta indica para a gente o melhor método de abertura das cartas, né? O tipo de jogo que a gente vai abrir. E aí, tendo selecionado o tipo de jogo, a gente coloca as cartas sobre a mesa e faz a leitura. E essa leitura, essa interpretação, ela precisa se encaixar no contexto da pessoa, que é quando a leitura se torna assertiva. Nossa, o consulente normalmente fala assim: caramba, eu estou passando por isso e saíram as cartas que falam sobre o que eu estou falando, o que eu estou sentindo, acabam revelando uma angústia que eu trago há muitos anos.
pessoa não tinha noção que isso ainda estava me bloqueando tanto, né? Então, é disso que nasce a segurança. Porque imagina, você decorou as cartas, não sabe se vai lembrar os significados, aí vem uma pergunta confusa, porque as pessoas chegam com dores, com angústias, né? Aí você não sabe se abre uma carta, três, quatro, não entende nada de método de abertura das cartas. E aí, quando coloca as cartas, não consegue combinar uma com a outra e se sente inseguro se aquilo vai encaixar na vida, na história, se vai orientar, se vai aconselhar, se vai direcionar aquela pessoa para a qual nós estamos lendo. Então, guardem isso, isso é precioso. Eu não vejo ninguém falar sobre isso. As pessoas ficam só falando sobre as cartas, as cartas, as cartas, as cartas. Claro, leitura de tarô com cartas de tarô, mas a leitura segura e assertiva, ela nasce de você saber montar o quebra-cabeça da leitura de tarô. Então, agora vamos entrar no nosso terceiro bloco para fazermos juntas, juntos, uma prática de leitura sem decoreba. E aí vocês vão ver o funcionamento desse quebra-cabeça passo a passo. Bora lá! Vamos lá! Primeiro passo. Recebemos aqui uma consulente. Aliás, gente, esse caso aqui é um caso real, foi atendido por mim como taróloga profissional. E o método que nós vamos abrir aqui para atender essa consulente é um método que eu ensino no meu treinamento completo, lá no curso de ouro da Imperatriz, tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo. Chegou a consulente. Qual que é a primeira pecinha do quebra-cabeça? Entender o contexto dela. Quem é essa consulente? Bom, essa consulente é uma terapeuta e ela chegou com o seguinte contexto: toda vez que eu começo a prosperar como terapeuta, algo acontece e eu dou 3 passos para trás. Aqui eu trouxe uma síntese, mas a situação era a seguinte: ela fazia um grande movimento, lotava de clientes, fazia suas jornadas terapêuticas, os seus encontros, prosperava financeiramente assim, quando ela, nossa, uau! Aí na sequência alguma coisa acontecia. Ou ela tinha alguma perda inesperada, sabe assim, ai, queimou a bateria do carro, todo o dinheiro que ela ganhou ia embora. Ai, fiz esse movimento, agora adoeci, estou sem forças para dar continuidade a esse trabalho, o dinheiro ia embora. Ah, eu tinha fechado uma parceria com uma pessoa super gente boa e agora a coisa, não sei, o caldo entornou, já não vai dar mais para fazer do jeito que a gente fez antes, que deu tão certo, porque eu não tenho mais essa parceira. Então, sempre acontecia alguma coisa que fazia ela voltar para trás. Desse contexto, nasce a pergunta. Vamos agora para a pecinha da pergunta, olha lá. O que é que está acontecendo comigo? Gente, o que está acontecendo comigo? Vocês não têm noção o tanto de gente que chega para a gente aqui, né, pedindo leitura de tarô, querendo. Ela falava assim: não sei, tem um negócio aqui dentro, ai, não sei nem explicar. Por isso que é importante a gente entender o contexto, porque a gente já vai capturando, né? Não está exatamente na pergunta, mas no contexto a gente entende. Ela está querendo entender o seguinte: o que é que está acontecendo comigo? Que eu prospero e depois tudo se bloqueia e eu volto para trás. Ok, para esse tipo de pergunta, nós vamos abrir um tipo de jogo, um método de abertura das cartas, que eu chamo de caminho real. Esse método, ele pede que a gente utilize 3 cartas. 2 cartas vão nos indicar onde é que está o bloqueio, porque uma posição fala o que é que está no campo da nossa consulente, que é uma energia que favorece, e a outra carta vai falar o que é que está desfavorecendo. Então, praticamente como se a gente identificasse ali uma tensão, né? Porque ela prospera, depois ela recua. Então tem uma briga aí. E uma carta fica numa posição, que é a posição do caminho, que vai indicar o que ela precisa fazer, né? Que caminho tomar para superar esse bloqueio, essa tensão. Então percebam aqui que a gente faz, dentro desse tipo de abertura, um diagnóstico para localizar o nó, o bloqueio, e com base nisso aí vem o nosso aconselhamento, o nosso direcionamento, que é a carta que aponta o caminho. Ok,
Escolhi o método, o tipo de jogo, já sei que nós vamos usar 3 cartas. Então, agora a gente vai para a pecinha da leitura das cartas. Nós não colocamos as cartas aleatoriamente sobre a mesa. Olha só, esse tipo de jogo usa 3 cartas e a gente tem que realmente fazer a leitura da carta. A carta ela vai vir e vai falar, ela vai trazer uma mensagem de acordo com a posição que ela ocupa. Então, temos lá a posição da carta 1. A carta que sair ali é a carta que vai revelar o que é que está presente na vida da consulente, que ajuda ela a prosperar. A carta 2 vai revelar o que é que está presente, mas que atrapalha. Não, né? Quando ela vai para frente, puxa ela para trás. E aí a gente coloca a terceira carta nessa posição, um pouquinho mais para cima, que é a carta que vai apontar o caminho para solucionar esse problema que a gente identificou por meio da leitura e da interpretação da carta 1 e da carta 2. Inclusive, na hora que a gente faz essa leitura, bom, se fala, né, como que essas cartas se combinam. Eu gosto muito de dizer o seguinte, como é que essas cartas se conversam? Porque as cartas, elas passam a falar com a gente, e esse drama da combinação, como é que eu linko uma carta com a outra? Gente, é muito simples, é muito gostoso, é muito fácil. A gente vai observar como é que as cartas estão conversando entre si sobre a questão que nos motivou a abrir a leitura de tarô. Olha que delícia. Então vamos lá. Vocês vão fazer a leitura aqui comigo agora, tá? Meu Deus do céu, que cartas saíram aqui para a gente trazer uma mensagem para essa consulente. Pararam! Saiu a dona Imperatriz, ali na posição 1. Saiu a senhora Papisa, ou alta sacerdotisa do tarô, ali na posição 2. E a temperança veio para dar um caminho. Agora vocês já a cabeça de vocês já começa a tá, a Cíntia já me apresentou a Imperatriz, já me apresentou a Papisa, já me explicou a temperança. É preciso prestar atenção, ó, nas posições que elas saíram. Então, a Imperatriz, ela fala alguma coisa que é favorável, que ajuda. A Papisa, alguma coisa que atrapalha. Ó, a Papisa que está atrapalhando aí o progresso material, hein? E a temperança vem para solucionar. Muito bem. Deixa eu pegar as cartas aqui e fazer junto com vocês, tá? Então, ó, saiu bem assim. Imperatriz aqui, Papisa aqui. Opa. Gente, esse daqui é o tabuleiro encantado de tarô do curso da Imperatriz. E hoje eu tenho surpresas para vocês que ficarem até o final, hein? E decidirem seguir comigo depois dessa aula de iniciação. Vamos lá. Bom, eu sei que a Imperatriz, ela está aqui super feliz com todo o progresso material que essa terapeuta está fazendo, que a minha consulente está fazendo, tá? Aqui a Imperatriz, ela fala assim, nossa, que bom, eu quero é mais. Você tem que ganhar mesmo, você merece prosperar com o seu trabalho, você faz com tanto carinho, com tanto amor, você acolhe todo mundo. Não, vamos lá, a gente tem que prosperar aqui nessa terra, nesse mundo. Só que aí a Papisa flutuando, ela não toca o chão quando ela anda, ela flutua. Ai, nossa, dinheiro, para que se preocupar com essas coisas todas? Ai, mas você é terapeuta. Puxa vida, por que que não faz de graça essas coisas mais espirituais, mais, né, cósmicas, sutis? Enfim. E, gente, aqui, olha só, a gente tem uma briga. Sabia que na vida da gente, tudo o que acontece, de certo modo, está refletindo coisas internas nossas. Um bloqueio dessa natureza indica que existe um bloqueio interno.
Essa mulher, ela tem dentro de si um eu interior que sabe que ela é capaz, que ela faz tudo muito bonito, com muito amor e que merece sim prosperar financeiramente, mas ela também tem um lado, uma crença de que, puxa vida, mas eu sou terapeuta, tanta gente precisando de ajuda, eu estou aqui preocupada com dinheiro. Então, toda vez que ela progredia, essa crença interior dela, desgarrada de dinheiro, fazia com que o dinheiro fosse embora. Olha a tensão, olha a guerra interna aqui. E aí vem a temperança. E a temperança como uma pacificadora, como uma diplomata. Na hora da leitura eu senti até como se, sabe assim, reunião da ONU, né? Vem os países em conflito, imperatriz, papisa, e a temperança aqui. Calma, meninas, vocês não precisam brigar, né? E aí a temperança, olha a conversa, vira para a imperatriz, olha, imperatriz, de certa maneira, a papisa está certa, né? Você merece prosperar, eu concordo com você, mas é preciso também ver alguma prática de doação, de caridade, né? E aí a temperança falando para a papisa. Papisa, a imperatriz tem razão, a menina, ela faz tudo com tanto esmero, ela estudou tanto, sim, ela precisa do dinheiro, ela vive aqui na Terra, mas não faz isso com ela, não fica boicotando, sabotando o progresso dela. Estou aqui conversando com a imperatriz, vamos dar um jeitinho nisso, vamos encontrar um caminho do meio. Eu, como tarólogo, olhando toda essa conversa entre as cartas, né, sintetizei para minha consulente da seguinte forma, deixa eu colocar aqui para vocês. Minha querida, dentro de você está havendo um conflito. Seu lado, imperatriz, mulher de negócios, sim, quer prosperar, sabe que você merece prosperar e ganhar o seu abençoado direitinho, dinheirinho. Mas provavelmente você internalizou algumas crenças, e é muito comum acontecer isso na área em que nós trabalhamos, de que se você é terapeuta, se você é taróloga, se você trabalha com constelação, barras axis, reiki, você tem que fazer de graça, que feio, né? Ter que cobrar, tanta gente precisando de ajuda. Então, quando você ganha o seu dinheiro, essa papisa interna que está negativada em você, ela dá um jeito de sabotar, você não pode ficar com esse dinheiro, e por isso o dinheiro vai embora. A imperatriz, ela está presente em você. Aí você vai junto com ela, faz um novo movimento, levanta dinheiro. Aí daqui a pouco, essa papisa está muito brava. Ela não está sabendo lidar com isso, né? Enfim, essa energia dentro de você. Mas tem uma solução. E quem está trazendo a solução é a temperança. A temperança está pedindo para que seja feito um acordo entre essas duas forças que existem em você. Então, talvez você possa pensar numa estrutura onde você atende, faz os teus projetos, e uma parte das vagas você doa para pessoas necessitadas que precisam, mas financeiramente não têm condição de acessar, ou você não doa o seu trabalho, a realização do seu trabalho em si, mas você arrecada os valores e aí você destina uma parte, que é você quem vai definir, para algum tipo de instituição, né, para auxiliar alguma causa, algum projeto que você queira. Nós que trabalhamos com terapias, no mercado de terapias, não existe nada que nos obrigue a trabalhar de graça, né? Pergunta para qualquer outro profissional aí, quando vem com essa palhaçadinha, com essa gracinha para cima da gente, né? Ele é tão preocupado que a gente tem que trabalhar de graça, mas o trabalho dele ele cobra, né? Pois é. Mas acontece que se a gente internaliza algo dessa natureza, a gente precisa olhar para isso, para esse ponto de vista cristalizado, para essa crença limitante, e a gente precisa trabalhar para ir dissolvendo. Nesse momento, o que você pode fazer é entrar em acordo consigo mesma. Parece que essa papisa que você carrega aqui, bravinha, ela não é do dia para a noite que você vai conseguir eliminá-la, tá? Então, faça isso, procure um caminho do meio, um equilíbrio entre o ganhar e o ajudar, que aí você
para de avança 1, 2 passos para frente e volta 3 passos para trás. Então, aqui é como se a imperatriz estivesse dizendo: eu mereço prosperar. E a papisa: ah, mas dinheiro para quê? E aí a temperança vem e indica o caminho. Não, vamos fazer um acordo aqui para resolver esse conflito e diluir esse nó, esse bloqueio. Por isso que eu digo que quem aprende tarô assim, desse jeitinho, não esquece nunca mais. E é isso o que a gente faz no curso de Ouro da Imperatriz, meu treinamento completo de tarô, que te leva do zero até a primeira leitura remunerada e, pasme, primeira leitura remunerada ainda em treinamento. Aqui, gente, todo o conteúdo que vai ser ministrado para constituir o seu repertório a respeito das cartas, dos métodos, como atender, quais são as dinâmicas que estão em operação quando você vai fazer a leitura, vai atender uma pessoa. Todo esse conteúdo está estruturado em 9 módulos. Desde o módulo de recepção, quando você já aprende até a parte da consagração do tarô, já vai tirar todas as cartas para fora da caixa, vai conhecer todas, tá? E aí nós vamos, ó, primeiro módulo. Como estudar tarô sem decoreba. Tem técnica para estudar. Vamos para o módulo tarô e prosperidade, para o módulo tarô arquetípico. Por quê? Porque isso que eu estou trazendo para vocês, né, dentro das condições e tempo dessa aula, nossa, as cartas falam, conversam entre si, energias que estão na vida da pessoa, que estão dentro, que estão em conexão, né, o dentro com o fora, a manifestação dos eventos na vida, a gente já resolve tudo isso nesses 3 primeiros módulos, que são básicos, profundos e maravilhosos. Aí a gente vai, ó, arcanos maiores, aspectos de luz e sombra, lições e desafios, e aí prática de leitura. Vocês vão aprender métodos, como atender, como interpretar. Detalhe, no final do módulo 4, quando vocês já conheceram os aspectos de luz e sombra dos arcanos maiores, vocês já podem começar a divulgar-se. E aí, quando terminam ali o módulo 6, eu coloquei até uma bandeirinha ali, você já pode começar a atender, a treinar atendendo com consulentes reais, com os arcanos maiores. Enquanto isso, você passa pelo módulo especial sobre a ativação de arquétipos do tarô, vai então para os arcanos menores e encerra com mais um módulo de prática de leitura, mais métodos para abrir todas as cartas, arcanos maiores e arcanos menores. Assim que você ingressa, já tem aula para assistir, tá tudo lá, gente. São mais de 50 aulas organizadas em 9 módulos, com esse passo a passo para você sair do zero e chegar à sua primeira leitura profissional. Você tem acesso aqui no curso de Ouro da Imperatriz a mais de 60 horas de mentorias que já aconteceram, então elas estão gravadas, estão lá no arquivo. E olha só o que eu faço. Eu faço encontros de mentoria ao vivo a cada estação. São os ciclos de mentoria. Verão, inverno, primavera, outono, e todo esse material vai ficando lá no arquivo. O curso também tem materiais digitais que apoiam, suplementam a sua jornada aqui. Então, nós temos a apostila das videoaulas, o manual da Taróloga Poderosa, o guia de mentorias. Todo final de ano eu atualizo para vocês localizarem no arquivo a mentoria que é interessante você assistir no momento em que você está. O álbum tintim por tintim, para saber o que fazer, para poder se divulgar, isso, tintim por tintim, e até planner, para você organizar seus novos hábitos de estudo, de treino, de divulgação e de atendimento. Além disso, nós temos aqui uma comunidade, um grupo exclusivo, que se chama Treina Tarô Comigo. Eu criei esse grupo porque, como a gente tem a parte de treinamento aqui, supervisionado por mim,
E aí, uma aluna falou assim: ai, Pro, mas eu não tenho ninguém com quem treinar. E aí surgiu esse grupo maravilhoso. Você pode treinar as suas primeiras leituras com outras colegas do curso, colher os seus primeiros feedbacks e usar esses feedbacks na sua divulgação. Além disso, aqui vocês têm suporte direto comigo. Todas as minhas alunas, todos os meus alunos têm o meu número pessoal de WhatsApp. Fez um exercício, está com dúvida, fotografa, me manda e eu dou a devolutiva por WhatsApp. Por quê? Porque o que hoje pode parecer uma pedrinha no seu caminho, eu olhando, para você naquele momento é uma montanha. E tudo o que eu mais queria, quando eu comecei a atender e ainda, né, meio titubeante, aquele friozinho na barriga, mas eu precisava, gente, estava me reinventando, fui para as cabeças. Mas o que eu mais queria nessa época era ter alguém que pudesse me dar uma mão, me dar uma orientação, olhar o que eu estava fazendo. E isso eu faço por vocês, eu faço por todas as minhas alunas. Aqui, a didática é exclusiva. Você vai mais longe, mais rápido, com mais segurança e mais prosperidade. Então, eu trouxe aqui um caso. A minha aluna Elides me mandou 2 leituras para uma consulente de treinamento. Ela fotografou, mandou a interpretação que fez, mandou as dúvidas que tinha, orientei, eu corrijo o que é necessário, oriento, tiro as dúvidas, agrego, porque às vezes já não é mais o caso de corrigir, é só agregar. E aí, olha o que ela me escreveu. Eu refiz a tiragem, me guiei por 2 pontuações, e após a leitura que eu fiz, por fotos, áudio, olha o que a consulente dela mandou, né? Eu agradeço de coração a sua sensibilidade em me ajudar. Irei fazer algo completo com você. Pode me enviar agora o Pix e o valor, querida. Gente, em treinamento, você tem coragem para treinar com pessoas reais e já vai treinando e já vai ganhando dinheirinho. Olha isso. Aqui o passo a passo é muito seguro. Você vai de aluna de ouro para a fase de taróloga em formação, aí taróloga em treinamento, e aí a taróloga poderosa, a taróloga profissional. Todo o conteúdo ministrado vai articulando, né? O que você precisa saber, mas é saber para dominar todas as cartas. Tudo o que você precisa saber fazer. E aqui entram as suas primeiras leituras, as práticas. Você como taróloga em treinamento. E aí, quando a gente junta o saber com o fazer, de fato surge e se consolida o ser, ser uma taróloga, ser um tarólogo profissional. Hoje a minha formação está no valor de R$ 1.497. Mas calma, ainda preciso falar dos 9 bônus exclusivos que tem aqui no curso de ouro da Imperatriz, o meu treinamento completo de tarô. Nós temos 4 módulos extras, então tem lá os módulos do curso da Imperatriz e tem mais esses, né? Tem o Despertar da Oraculista, que vai fazer com que você mergulhe junto com a papisa nos mistérios do tarô divinatório, terapêutico. Vamos falar sobre premonição, adivinhação, mediunidade, espiritualidade, prosperidade e ética. Tem o módulo Renda Extra Deusas em Mim. Aqui, qual foi a minha preocupação? Eu com meu coração de imperatriz. E a minha aluna talvez precise fazer algum dinheiro enquanto ela está estudando ali, está bem no comecinho do curso, ainda não dá para fazer a leitura. Mas se ela passar por essa técnica que eu ensino nesse módulo, ela vai poder reunir algumas amigas, irmãs, primas, conduz ali numa tarde uma vivência super gostosa, super feminina, cobra um valor de cada participante e já tira um dinheiro bacana ali todo mês que ela realizar esse encontro de mulheres. Tem também ali o módulo extra, eu gosto de chamar ele de módulo bônus do imperador, porque são 9 aulas parrudas, maravilhosas, sobre marketing para tarólogas e terapeutas. Vai desde preço até promoção. Como é que você faz promoção? Estratégias para fidelizar os seus clientes. Gente, eu dei aula em universidade, dava aula disso. Então, aqui não esquece a aulinha de 5 minutos que não fala nada, tá? Aqui é
9 aulas muito dignas, porque eu quero que você prospere, se lance, entenda o mercado, o jogo do mercado de terapias. E tem também o módulo Tarólogo Online Turbinada, com a gravação de 2 workshops para você que quer se lançar no online, que quer entender como é que você cria a sua marca, a sua identidade visual, como é que você faz reels, como é que você faz lives. Tá tudo aqui no Tarólogo Online Turbinada. Tem também 2 áudios de ativação da energia da Imperatriz, que é a energia da prosperidade, da autoestima, e a energia da papisa, para quem quer despertar e desenvolver a sua intuição. E 3 e-books absolutamente disruptivos. Tarô sem decoreba com mais de 20 exercícios criativos para você fazer amizade com as cartas, para sair fora do decoreba totalmente. O e-book Templo de Afrodite Revelado, que é para aprender a abrir leituras nesse método conhecidíssimo, mas sem decoreba, entendendo o que está fazendo. Quem é Afrodite? Vou abrir as cartas do Templo de Afrodite, não sei nem quem é Afrodite. E é legal que nesse e-book eu coloco 6 casos atendidos por mim no Templo de Afrodite para vocês verem, acompanharem a leitura. E claro, o queridíssimo e-book Tarolove, Arcanos Maiores entre Quatro Paredes, revelando para vocês cada um dos arcanos maiores, quando eles saem na leitura, o que eles indicam em tipo de perfil no amor, como que é aquela pessoa ali na intimidade, em leituras pedindo conselho para relacionamento, sai uma determinada carta, o que ela pode estar aconselhando de acordo com o perfil dela, ou que tipo de desafio ela está contando para a gente. Tá maravilhoso. Esses 9 bônus exclusivos, somados, valem em torno de R$ 2.189, mas estão para vocês aqui como bônus no curso da Imperatriz. Então, atenção, vou fazer aqui um grande convite para vocês. Hoje, eu vou abrir as inscrições para o curso de ouro da Imperatriz. E hoje, todo mundo que se matricular recebe o kit da Imperatriz, que é composto pelo tabuleiro encantado, os 22 cards, arquétipos do tarô, e o cardápio de perguntas, que vem com 140 perguntas organizadas por sessões. Olha que coisa chique. Imperatriz é assim, gente. Mais o deck com as 78 cartas de tarô. Tudo isso em PDF. Então, todo mundo que ingressar, se matricular, vai receber esse kit da Imperatriz para imprimir, mais o deck digital. Presentão, hein? E tem mais, gente. Eu peço que vocês se preparem, porque eu vou abrir aqui o link ao vivo com vocês. A equipe vai colocar, né, no chat, inclusive. Então, se preparem para não perder, porque olha isso. As 50 primeiras pessoas que se inscreverem hoje no curso de ouro da Imperatriz, além dos bônus do curso, vão receber de presente uma sessão comigo de taroterapia, mais um ingresso para o meu retiro online, que será o retiro online da Papisa, que eu vou fazer agora em dezembro. Tá certo? Ó, 50 primeiras. Estão preparadas? Porque tem mais presente, gente. As 10 primeiras, além de receber os bônus do curso, os bônus das 50 primeiras, eu vou mandar para casa o kit físico da Imperatriz. O tabuleiro com o cardápio de perguntas e com os 22 cards arquétipos do tarô. Deixa eu colocar grande aqui para vocês. Tá? Tabuleiro, os cards. Gente, isso daqui na hora do treinamento, na hora de também fazer, né, aquelas mensagens de divulgação, é uma mão na roda. E aqui, cardápio de perguntas, tá? Vai o kit bonitinho para sua casa. Se você me der um endereço, Brasil, você está aqui no Brasil, o frete, inclusive, fica por minha conta.
Só que dentre essas 10 vai ter a primeira, não vai? A primeira recebe tudo o que né, os bônus do curso, os bônus das 50 primeiras, o kit físico da Imperatriz. Eu falei assim: ah, não, mas eu quero dar uma coisa especial aí para a primeira. E eu decidi colocar para a primeira o meu tarô dourado. Gente, as minhas cartinhas vai com esse beijinho da Pro, essas cartinhas que eu já atendi tanta gente com elas, já me trouxe tanta prosperidade financeira. Vai para a primeira que se inscrever hoje. Eu tô para abrir o link, hein? Por isso que eu tô falando, vocês se preparem. Gente, tarô, tarô, logo vocês vão descobrir, é como a galinha dos ovos de ouro, sabe? Quando você sabe fazer a leitura de tarô, sem decoreba, dominando o encaixe das peças no quebra-cabeça da leitura de tarô, como eu mostrei para vocês, cada vez que você abre a sua caixinha, tira as cartas e faz ali uma leitura, atende uma pessoa, é a galinha dos ovos de ouro. Ó. Fez a leiturinha, é como se fosse ali um ovinho de ouro que o tarô está dando para você. Então, vale muito a pena aprender a ler de verdade, ler para valer. E eu vou mandar para a primeira aqui o meu deck, o meu, usado, minha energia, e vai com muito amor, que eu quero que realmente, né, vocês prosperem. E, gente, quando eu monto esses kits aqui, eu boto música, eu incenso, vai com uma energia tão boa para vocês, vai com muito carinho mesmo. Bora lá então. Então, a primeira, né, conforme acabei de falar, vai um a mais aqui, vai o tarô dourado da Prof. Então, gente, vamos lá. Agora é a hora que gato não pia, pintinho não mia. Vou até tomar uma água. Vocês estão ansiosos? Ansiosos? Ah, gente, ó, não esquece de deixar a curtidinha aqui para Pro na nossa aula. Vamos lá. Tudo isso junto. Mais de 50 aulas, mais de 60 horas de mentorias, mentorias ao vivo a cada estação, treinamento com supervisão que vai te levando fase a fase, professora que pega na mão, dá um número do telefone dela para você, grupo para você treinar, 9 bônus especiais, 8 materiais exclusivos. Tudo isso vale mais que 1.497, que é o valor normal do curso, né, que eu tenho cobrado. Porém, tudo isso hoje vai sair por 12 parcelas de R$ 51,40. Gente, parcelinhas, tá? À vista, R$ 497. E você pode pagar no cartão, no Pix ou no boleto, tá? À vista, R$ 497 no cartão, no Pix ou no boleto. Então, a equipe já está colocando aqui no chat o link. Fiquem atentos também, né? Lá no grupo de WhatsApp, será colocado lá também. E não perde, gente. É uma oferta surreal, tanto no que diz respeito ao desconto, quanto os presentes para as 50 primeiras aí, depois das 10 e a primeirona, hein? Quanto vocês estão de olho ali no chat para pegar o link e resolver, deixa eu contar algumas coisas aqui para vocês. Esse curso, ele tem um certificado, o certificado dele tem mais de 100 horas, tá? Eu assino um certificado ali, ó, como professora doutora, eu sou doutora em comunicação e semiótica pela PUC, e o certificado não vem só com o nome do curso e, enfim, o total de horas. Eu fiz questão de colocar ali o histórico de conteúdos que você viu no curso. Por que que eu faço isso? Porque se vocês forem se candidatar a uma vaga nesses sites que hospedam tarólogas para atendimento online, eles vão pedir o teu currículo. E aí vocês têm inclusive o certificado do curso. E o bacana de seguir aqui comigo fazendo o treinamento é que vocês já vão ter
experiência. Olha o 8 de ouros aí, né? O estagiário. Vai treinando, vai ganhando um pouquinho, mas já vai ganhando, porque você sabe que é isso, é a prática com supervisão, que vai abrir um caminho maravilhoso. Tarô é profissão. Como qualquer profissão, você tem que estudar, tem que treinar, tem que praticar. E aí você vai poder trabalhar em casa, atendendo presencialmente ou online. Você pode alugar uma sala por um período, né, as chamadas salas ou espaços de coworking. Você pode atender em espaços terapêuticos, em feiras místicas, em eventos e também em sites ou portais. Vou passar aqui. Ah, esse daqui, ó, é a minha aluna Lise. Imagina, gente, a Lise, ó, não sabia nada e ainda tinha medo do tarô. Ah, dona Lise. E quando eu falava para ela, você vai ser uma taróloga poderosa. Depois ela me contou, né? Na cabeça dela, ela ainda ficava assim: eu? Taróloga poderosa? Acho que não, hein? Pois é. A Liz já atendeu em site, faz live de tarô, trabalha com tarô. Por esses dias aí, ela precisou levantar um dinheiro rápido, foi para o tarô, levantou R$ 3.000 em 2 semanas para auxiliar numa causa de resgate e cuidado com bichinhos, né? Bichinhos de rua. Quanto você pode cobrar? Isso aqui é minha aluna Marcela. A Marcela, ela tem um cardápio de atendimento muito legal. Ela tem desde ali a perguntinha, R$ 30, uma pergunta, até a leitura completa, ela cobra R$ 215. E será que o pessoal gosta, né, das leituras que a Marcela faz? Lá no perfil dela vocês encontram os feedbacks. Então, olha só. Estou ouvindo ainda, você é muito boa. Eu já fiz outra consulta uma vez, quase, eu não faço, não sou de fazer, e não foi tão bem explicado e verdadeiro assim. Você ainda decoreba. Curso de ouro da Imperatriz. Ó outra. Eu tô em choque. Ó outra. Nossa, as coisas super bateram. Ah, agora eu tô muito mais tranquila. Incrível, sensacional, revelador. Nossa, impossível resumir o que foi essa leitura. É, que orgulho, hein? Parabéns, Marcela. Essa daqui é a Brenda. Olha o cantinho dela de atendimento. Ó, inclusive o tabuleiro aí da Imperatriz. A Brenda tá bombando, fazendo lives poderosíssimas, atendendo bastante. Olha aqui os feedbacks dela. Coisas que eu achava impossível de acontecer. Menina, dito e feito. Tá acontecendo. Suas previsões são certeiras, sem erro nenhum. Ah, eu vou marcar uma consulta completa contigo. Gente, a Brenda, quando a Brenda começou comigo, ela era do tipo que tentou por livro e não conseguiu. Aí ela entrou no meu treinamento, entrou no curso de ouro da Imperatriz, começou a atender cobrando. Assim que ela terminou os arcanos maiores, ela já começou. Então ela foi cobrando enquanto terminava o curso para aprender os arcanos menores também. Esse é o Pedro. O Pedro é professor de inglês e ele chegou aqui, ele já fazia leitura de tarô, mas muito intuitiva. Olha que interessante, o problema dele era conseguir se sentir seguro. Será que o que eu estou aqui, né, pegando pela intuição, tá certo, tem a ver? Claro, ele tinha dúvidas também sobre como conduzir a leitura, então ele foi aprendendo, ele foi ganhando repertório, porque inclusive com o repertório, você passa a ter discernimento se aquilo que chega por meio da sua intuição, se, ok, é isso mesmo, você pode confiar. E no dia que a intuição falhar, você ainda assim consegue fazer a leitura de tarô. Ele já está divulgando os depoimentos dele até em áudio, lá no perfil dele. E a Malu? Oráculos da Malu, visitem lá. A Malu, ela concluiu os conteúdos do meu curso em 30 dias, já abriu um perfil do zero, o Oráculos da Malu, e começou a fazer live todo dia. Ela já está aí perto de 30.000 seguidores, e ela fala, Cíntia, eu já paguei o seu curso, sei lá, no mínimo, umas 20 vezes, de tanta leitura de tarô que eu faço, leitura remunerada. Malu profissional. Aqui ela seguiu direitinho, né? O nosso lema do curso. A gente tem um lema. O nosso lema é: estude se divulgando e treine atendendo. Aqui é a minha aluna, a Si Nascimento.
Ó, ela divulgando ali que ela tá estudando as cartinhas, eu sempre peço, ó, vai assistir aula minha com o tarô junto do lado. Esse negócio de tarô guardado não funciona. É tarô para cima e para baixo, você junto com as cartas, isso acelera o processo de familiaridade. Isso que eu chamo aqui de fazer amizade com as cartas. Uma das técnicas é estar sempre com o tarô junto. Ó, ela ali fazendo Reels, divulgando já uma leitura, treinando a entrega da mensagem, né, para a sua audiência, e já colhendo os primeiros feedbacks e divulgando os primeiros feedbacks. Costumo dizer o seguinte: se tarô sem decoreba não funcionasse, né, não te trouxesse segurança, assertividade, você não teria coragem de se expor. Aqui a Marcela, quem entra no perfil da Marcela, vê lá, né, aquele cardápio cheio de possibilidades para fazer leitura com ela. Marcela, tenho aqui ó, um print, você mandando para mim, a Marcela mandando aqui para mim, 2 leituras de treinamento, pedindo auxílio, orientação. É isso, gente. É treinamento com supervisão, professora junto, dando a mão. Aí você destrava, vai para as cabeças, começa a divulgar, a trabalhar com o tarô. Aqui é o caso da Andrea. A Andrea estava no comecinho do curso. Eu já passo um exercício da leitura de uma carta. E a Andrea já foi fazendo esse exercício não só no caderno, ela já abriu o perfil, ó o lema, estude se divulgando. E aí uma amiga viu e pediu uma leitura, ela falou, ó, estou em treinamento, por enquanto é isso que eu já consigo fazer, tudo bem? Tudo bem. Então depois ela me contou, nossa, Pro, eu fiz igual eu faço nos vídeos, ela veio aqui em casa, eu não cobrei treinamento, e aí, puxa vida, ela me depositou R$ 50. Ô, delícia! Essa é a Dani. A Dani já fazia leitura de baralho cigano, tarô ela não conhecia, começou do zero. A Dani, ela tinha um problema com essa coisa de se expor, então ela contou aqui pra gente, né? Ó, eu tinha medo de fazer Instagram e aparecer. Eu estou amando. A Pro sempre incentivou. E aí, muito eu já jogando outros oráculos, não aparecia na internet. Agora, né, eu tô postando a mensagem do dia e já fiz 4 jogos pagos, usando também o tarô. Tenho recebido feedbacks das pessoas que estão aumentando o meu amor por tudo isso. Gente, feedbacks são muito poderosos. É tudo de bom. É você vendo ali, ok, tem a parte de receber o dinheiro, que é importantíssima, mas o feedback, você receber da pessoa um relato dizendo que adorou a sua leitura, que esclareceu, que deixou ela mais tranquila, é muito bom. Então, infelizmente, eu não vou poder contar a história de cada uma das minhas alunas aqui, são muitas, muitas que se lançaram, muitas, é muita gente. Eu fico até preocupada às vezes, né? Puxa vida, antigamente eu falava mais certos casos, agora eu já estou botando os casos atuais e né, preciso atualizar, pegar as fotos né, das meninas novas. Toda hora tem gente aqui destravando e se lançando comigo, tá? Então, bora lá. É tudo isso sim, por apenas 12 parcelas de R$ 51,40 ou 497 à vista, no cartão, no boleto ou no Pix. Dá uma olhada ali no chat, a equipe está colocando o link para facilitar para vocês, tá? E, gente, por que que aqui no curso de ouro da Imperatriz, esse treinamento completo, sem decoreba, tem tantos resultados, tantas transformações maravilhosas? Que a gente entende logo de cara que uma coisa é ficar lá, tentando decorar uma montanha de palavrinhas, uma montanha, uma pilha de livros, fazendo cursinho baratinho, cursão, pimpão, você não consegue nem ouvir a voz da professora num áudio. Ela te bota ali para falar com um assistente, com um monitor, com. Né? Na hora que você precisa, o pimpão, a pimpona não aparece, não. E atravessar, fazer essa travessia desse pico, né, onde você está lá estudando, tentando decorar, para sentir que agora está lendo tarô de verdade para valer, essa cordinha bamba, que é onde a gente sente o friozinho na barriga, né? É onde você precisa ter alguém que esteja junto com você para você ter coragem para treinar
para ir para a prática. E é isso que a gente tem aqui. E para quem, eventualmente, ainda duvide, né, de que é possível sair do zero e chegar à primeira leitura de tarô remunerada, eu peço que preste atenção 3 minutos nesse vídeo aqui. Vocês vão sentir a alegria, a vibração dessas minhas alunas. E eu realmente sou iniciante, porque não consegui absorver dos outros cursos nada. Era muita palavra-chave, era uma tiragem muito complicada. Aí eu falei assim, eu não vou saber decorar. Isso, nossa, isso me dá uma paz de espírito quando eu lembro você falando. Eu não preciso decorar o tarô. E aí, eu vou falar a verdade para vocês. Bem no início, eu fiquei tão segura com o método que bem no início rolou de eu começar a cobrar. Nunca imaginei que eu fosse ser taróloga um dia. Você começou a parte de treinamento mesmo agora em março, né? Isso. E já está cobrando? Como que é isso? Eu já. Eu já. Em março, eu já comecei a me divulgar como taróloga em treinamento. E já tive clientes. Comecei cobrando R$50. Até que chegou o mês de agosto. O meu valor foi para 120. Eu fui divulgando através do meu WhatsApp mesmo e eu comecei a cobrar, né? Então, como que eu estou fazendo? Eu cobro um valor X por 3 perguntas. Comecei fazendo assim, uma pergunta, R$15 e 2, R$25. Então, a leitura completa, eu comecei com 50, depois foi para 80, depois 120 e agora está 170. Tô cobrando R$30 pra me ajudar a comprar um deck de tarô novo. Aí daí a pouco, eu tô cobrando 50 pra me ajudar com o curso e com decks. Aí no final, pronto, eu tô cobrando a consulta. O meu valor hoje é 180, porque simplesmente você me apresentou as possibilidades daquilo que eu achava que eu não ia me encaixar. Aí, para mim, isso era um treinamento. E eu estava feliz com o meu desempenho. Aí ela falou, Ju, sua conta é a mesma? Por quê? Ela falou, eu depositei R$200, tá bom ou você quer mais? Eu falei, quê? Tá ótimo. Você vai... Aí ela falou, eu posso te indicar para uma amiga? Eu falei, claro, fala para ela que eu faço atendimento via WhatsApp. Ela, negativo. Você vai atendê-la pessoalmente e você vai cobrá-la, porque eu não vou te indicar para você fazer treinamento, não. Você é uma profissional, Núbia. Não se menospreze. Falei, bom, tá, pode me indicar para ela. Passa meu WhatsApp para ela. No início, agora eu comecei a atender no valor de R$100 a consulta, tá? 1 hora de consulta, tanto por videochamada quanto presencial, o mesmo valor. E aí, pelo WhatsApp, eu dei a opção de 4 perguntas por R$80, que foi o valor que a Cíntia indicou, acho que para começar, se eu não me engano. E a pergunta mais importante, ela pagou direitinho, você? Pagou, peguei a maquininha, falei assim, pronto, como é que você quer fazer? Você quer fazer assim, quer fazer assado, quer fazer pique, quer fazer transferência, quer fazer de que jeito? Vou fazer aqui pagamento no cartão. Beleza, toma aqui o cartão. Passou, fui. Imagina uma pessoa que eu nunca vi na vida me chamar na internet, marcar uma consulta e eu atender. Isso para mim era surreal, não ia acontecer. E agora acontece quase todo dia. O curso é maravilhoso. Você realmente se torna uma taróloga poderosa. Nas aulas dela, ela fala para você se lançar. Falei, vou me lançar no TikTok. Bombardeou meu direct do TikTok de pessoas querendo tiragem. Aqui, hoje uma pessoa ela fez uma pergunta, falei, qual que é a tendência futura de tanto. E foi, e ela queria me pagar. Quanto que é que eu quero te pagar que você acertou? Falei, nossa. Viram só, né? Então é isso, gente. Reforço aqui o convite para vocês aproveitarem essa grande janela de oportunidade que está se abrindo para vocês. Gostaria de dizer que vocês têm 7 dias de garantia incondicional. Eu deixei muito conteúdo aberto para vocês olharem, fazerem o test drive de vocês. Ai, será que é tudo isso? Será que eu vou gostar? Será que é fácil mesmo? Será que eu vou me adaptar ao jeitinho da Cíntia? Entra e aproveita bem esses 7 dias. Tenho certeza que você vai sentir que a sua hora chegou. E é agora. Eu perguntei logo no início, quanto tempo eu tenho para estudar? Eu não imaginava de forma alguma que eu estaria fazendo leituras, que eu estaria com essa intimidade com as cartas. Enfim, mas o tarô, eu achava muito difícil, de verdade. Eu falei, não, eu não vou conseguir ler esse negócio não é pra mim, não vai dar certo. Eu não imaginei que eu fosse aprender tão rápido. Não entendia nada das cartas, não entendia das imagens. Quando eu comecei a manusear e entrei na parte do curso que fala dos arcanos menores, eu falei, nossa, que delícia que é. Eu não sabia nada, zero absolutamente, eu não sabia nada.
Intuição, eu achei que eu ia precisar mandar comprar. E eu pensei, será que vai dar? O que a gente descobre depois que terminou o curso é que 1 ano é muito tempo. Até, vamos colocar outubro, novembro do ano passado, eu saberia ler da carta assim, a torre. E já consigo, sem medo. Se alguém me ligar amanhã, eu quero pedir uma leitura. Eu vou, sem medo. Quando eu comecei o curso, a minha intenção era tudo menos ser taróloga. Porque eu não queria trabalhar com tarô, não. Minhas amigas estão aqui, sabem disso. Estar aqui é um processo. Eu queria o curso para mim. Eu apaixonei. Estou eu agora que taróloga. E o teu curso faz a gente ler a alma, começando pela nossa, porque às vezes, né, uma pessoa, mas eu já trabalho meu autoconhecimento, eu já me conheço. Eu acho que isso é um estudo contínuo, constante, né, e o tarô, ele proporciona muito isso, você ler a sua alma, para você poder auxiliar a outra pessoa a ler a alma dela também. E a gente percebe isso nos atendimentos. Se eu recomendaria o curso, sem sombra de dúvida, como um mergulho em si. E se, de quebra, você quiser ser taróloga, você está super amparado, porque foi isso que eu fiz. Eu me senti acolhida nas minhas inseguranças, nesse novo despertar interno, queria o curso para mim, me empoderei tanto que é impossível me calar. E aí eu estou levando isso para outras pessoas, para outras mulheres, empoderando outras pessoas também com tarô. No começo eu estava muito, muito triste, porque eu tinha feito um curso e eu saí do curso perdida. E eu te achei por acaso. Aí eu falei, não, eu vou entrar no curso, eu não vou desistir. Vou passar tudo de novo, vamos ver onde vai me levar. E qual não foi a minha surpresa das coisas que eu ando fazendo? Até eu dou risada de mim, sabe? Porque terapeuta eu sou, mas nunca imaginei de fazer vídeo, sabe? Aparecer no Instagram, nunca. E olha o que você me fez fazer. E hoje eu acho engraçado, porque eu postei o primeiro, falei, sabe de uma coisa? A prof não vai existir, vai ficar Verinha faz, falei, então vamos fazer. Fiz, coloquei. Aí começaram assim, nossa, era isso mesmo que eu precisava ouvir, eu tomei até um susto. Quando eu não faço, tem gente que fala assim, tô sentindo falta dos seus vídeos, você acredita? E toda essa transformação maravilhosa, ela já está disponível para você agora. Se inscreveu, entrou, olha lá na sua caixa de e-mail, a Hotmart manda o link para lá, você vai acessar, né, o curso de ouro da Imperatriz e já tem aula para você assistir. Você já pode iniciar o seu test drive dentro dos 7 dias de garantia incondicional. Bora, que inclusive se você... Cíntia, acho que vou ter vergonha de atender as pessoas presencialmente. Não tem espaço na minha casa, eu não quero alugar. E aí? E aí que você vai ler tarô online? Gente, quando a gente vai para o online, o mercado da gente, sabe qual é? É um mundo. E se você é terapeuta, tem muitas alunas que vêm da área de terapias, né? Tem aluna reikiana, trabalha com radiestesia, mesa radiônica, astrólogas, numerólogas, pessoal da cromoterapia, aromaterapia, olha aqui a Adriana da Cheiro da Alma, né? Arte terapia, florais, acupuntura, teta healing, constelação, barras axis, terapias vibracionais, yoga, massagem, estética e até que trabalha em salão de beleza. Gente, tarô combina com tudo. Quando você traz o tarô como mais uma opção dentro, né, do leque, do cardápio de serviços que você presta, nossa, você lê tarô? Como que é? Me fala. Chama, gente. Tarô tem, sim, um forte poder de atração. A sua prosperidade, ela realmente aumenta. É incrível isso. Então, bora lá. Bora pegar no rabo do foguete. Vamos destravar a mulherada. Vamos iniciar pé direito aqui no curso de ouro da Imperatriz, esse treinamento maravilhoso. E os meus recados finais. A partir de amanhã, eu entro em contato com cada pessoa que se matriculou para dar mais informações. Eu monto o grupo da turma, já marco a data para a divulgação dessas premiações, a entrega desses presentes, a data do nosso próximo ciclo de mentorias ao vivo e, claro, entrou no curso, já vai poder falar direto comigo, direto com a Pro, no meu celular. Concluímos a nossa aula de iniciação em Tarô Sem Decoreba. Passamos pelos nossos 3 blocos, inclusive aqui, no último, fizemos a prática, vocês viram o passo a passo para acelerar os resultados e que sim,
aqui no treinamento de tarô completo do curso de ouro da Imperatriz, que é tarô sem decoreba, você chega à sua primeira leitura de tarô ainda em treinamento e remunerada. Recebe seus primeiros feedbacks, tira o tarô da caixa e começa a ler. Lê com tanta segurança que inclusive começa a se digitar e a atender profissionalmente. Tá dado o recado, espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro e agora eu tô esperando você que quer dar continuidade a essa trilha maravilhosa, muito próspera e muito abençoada com o tarô aqui, do lado de cá. O curso de ouro da Imperatriz, esse treinamento completo e sem decoreba, te faz sair do zero e chegar à sua primeira leitura de tarô, sem frio na barriga, sem medo de atender, sem ter que decorar, tá? Eu nunca nem tinha pego em uma cartinha de tarô. Eu não tinha pretensão alguma em ser taróloga. E fazer leituras na fase de treinamento é muito bacana, porque a gente se descobre também nessas leituras e leva para as pessoas o que realmente é o tarô. E o retorno é lindo, um mais lindo que o outro.